Mas me parece também que tem outros problemas, assim, nesse caso, né, desse tipo de investimento aí da neoindustrialização em particular, que é uma dimensão da capacidade política, né? Então, que também é uma questão muito grave, né, para as circunstâncias do Brasil, porque, diferentemente de outros países, né, como é a China e, enfim, países que têm uma formação política diferente, o Brasil tem historicamente uma dificuldade, né, de uma capacidade política do Estado, excetuando alguns dos momentos históricos aí passados, né, de melhor disciplinador do capital. E de colocar um projeto estratégico, né, para o próprio capital, né, e discipliná-lo nessa direção. E agora alguém poderia dizer, mas isso é uma característica das chamadas democracias, né? Tudo bem, mas é que uma coisa, você veja assim, nos Estados Unidos, por exemplo, tem se conseguido uma adesão muito maior, também porque lá isso está um pouco mais avançado do que aqui, né, por enquanto, a gente tem que monitorar, mas lá se conseguiu muito claramente o apoio de uma parcela enorme do capital privado que entrou na briga para poder forçar essa transição energética, e a descarbonização, né? Porque havia uma certa resistência de outras partes lá. Mas aqui no Brasil hoje é uma coisa meio sempre muito difícil, porque a gente observa, né, como é que historicamente esse capital, esse interesse econômico na figura do capital privado aí realmente assim, ele é problemático, né, e consegue um lobby extraordinariamente potente, né, eficaz, né. Esse último exemplo que a gente viu, por exemplo, da regulação das big techs aqui das redes sociais, né, foi um escândalo aquilo, né. Uma coisa que assim, não se tentou em nenhum outro lugar do planeta, né? Mas aqui foram inclusive efetivos, né? Conseguiram tirar da mesa de negociação uma regulação das suas práticas, né? Que todo mundo sabe que são problemáticas e ninguém mais esconde isso, né? Então, no Brasil já tem essa dificuldade, e eu acho interessante até de mencionar exatamente nessa direção. Teve um levantamento que nós fizemos, né, numa pesquisa com os membros, né, que compõem a chamada Câmara da Indústria 4.0, que ela foi fundada em 2018 por iniciativas até que remontam ao Temer também ali, e a ideia dela era reunir representantes do capital privado, mas de outras instituições, outros organismos, né, para poder desenvolver políticas políticas e ações, né, voltadas para a indústria 4.0. E a gente foi fazer um levantamento exatamente sobre as capacidades, né, administrativas e políticas, e eu queria mencionar essa dimensão política, que foi uma coisa surpreendente. Porque quando perguntamos para as empresas, para os representantes das empresas, ou seja, os representantes do capital que estavam nessa Câmara, a respeito de como é que eles avaliavam a interferência de interesses econômicos, eles disseram, assim, com uma representatividade que eu não imaginava, né, dizendo que havia sim influências graves de interesses econômicos de alguns setores nessas políticas, e que isso era extremamente prejudicial. E o que eu achava o que eu acho curioso, né, é que, ou seja, o próprio Estado ali, o governo naquele período, não tinha uma capacidade política de impor sequer ao capital, né, o interesse coletivo do próprio capital, né? Isso é um sintoma muito grave, né? Ou seja, qualquer tipo de medida que tenha um certo horizonte mais uníssono, ela é minada, né, pelo predomínio de certos setores, certos interesses econômicos. E veja, eu acho que isso é curioso, né? Quem está reconhecendo que o Estado não tem a capacidade política para disciplinar o capital como coletividade são as próprias parcelas do capital, né?